Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e pior de hoje, meus 134 casos de família. Nós vamos pedir DNA de alguém aqui hoje, Chico Firman? Tô achando que vai rolar barraco hoje. Thiago, tem família aqui querendo descobrir se é muito pai? barraco, muita confusão. Temos uma história de uma família em frangalhos aí, com o pai separando da mulher e o filho ali no meio dessa bagunça. Quem vai sair melhor nessa situação, né? Depois temos um Homem-Formiga, uma Vespa. Um stand-up comedy. E vamos terminar com um stand-up comedy pra dar uma variada, é isso, né? Exatamente. Essas That's são as it. armas da varanda para agarrar os nossos varandeiros hoje. Nossa, Gostaram? olha, gostei. Estamos falando de Homem-Formiga, né? E aí, Cris, você está conosco? Sim, Hoje foi um dia importante para a realeza? teve batismo e tudo mais. Mas por que a Raia não foi? A dúvida sobre por que a rainha não foi. Ela falou que já tava marcado que ela não ia, porque tinha conflito de agendas, mas aí há suspeitas de outras demandas. Né? Realmente, batizar o neto deve ter um conflito de agendas complicado, né? Isso, mas segura aí que no último Bisneto. bloco a gente Bisneto. revela por que ela não foi, né, Cris? Segura aí com a Vocês estão gente. dizendo. Nas recomendações de Cris Lume vai ter o porquê que a... E ainda Rainha hoje não vamos, foi. vamos revelar o que a gente achou da segunda cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa. Não aguardem. Antes disso tudo, semana passada a gente lançou mais uma Cinemateca da Varanda. Cinemateca da Varanda, muito bem cantado por Chico Firman. E estamos aqui gravando na segunda noite com o resultado final. E o filme escolhido que vamos debater aí ainda este mês é O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. The Opa. Thing. Tivemos uma virada nos últimos 2 dias aí na eleição e o filme The Thing ganhou, então aguardem que ainda em julho vamos debater esse filme. É ritmo Filmaço. ritmo de inverno mesmo, né? Tem tudo a ver. Nossa, tem né? tudo a ver com o dia de hoje, inclusive, Tá né? gelado aqui em São Paulo. E aí né? a gente vai revelar quem escolheu esse filme, Boa, Thiago. né? Boa. Exatamente. Vamos aguardar pra revelar quem que fez essa escolha. E quem aparece na última cena de Homem-Formiga e a Vespa. Essa última cena eu já não lembro. Do Homem-Formiga. Thiago não, Chico, mas esse momento agora é que o Thiago encanta, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, só deixar comentários lá no cinemanavaranda.com. Na semana passada a gente falou sobre filmes, diretores de animação que tentaram fazer filmes de live action por causa dos Incríveis. A conversa virou pra esse lado, A conversa foi por esse lado. Não lembramos de outros exemplos. E aí o nosso ouvinte Guilherme Piazza, ele trouxe várias informações para agregar a nossa discussão. Obrigado, Guilherme. Sobre diretores de animação que migraram para o live action, acho que um caso recente que se destaca é o da dupla Phil Lord e Chris Miller, que começaram na animação com Tá Chovendo Hambúrguer e Uma Aventura Lego e intercalaram com trabalhos em live action, Anjos da Lei 1 e 2. E a demissão foram demitidos do solo. Star Wars. Mas eles tentaram e realmente é um bom exemplo. Eu acho que é o melhor exemplo. É um exemplo tipo É. o do Brad Bird. Acho que é o que o Brad Bird queria ter feito. 2 filmes de sucesso live action. Que Sim, eles também conseguiram. acho. É. Mas foi tão sucesso assim? Anjos da Lei foi, né, Chico? O 2 também? Foi. Então tá bom. E são bons filmes, eu gosto. Há controvérsias, mas tudo bem. Eu me diverti com o primeiro, o segundo eu não vi ainda. Na contramão, há os casos de cineastas consolidados que tentam experimentos na animação, como Robert Zemeckis, Richard Linklater e Wes Anderson. E destaco também o divertido caso de George Miller, que vai de Mad Max a Happy Feet. George Miller é George Miller, né? Legal, então ele deu aqui uma geral, bem lembrado. Boas lembranças aí. E falou sobre os melhores do semestre, outro tema do podcast da semana passada. O xodó dele até agora é 120 batimentos por minuto. E já que vale colocar na conta os lançamentos em streaming, outro dos meus favoritos desse ano é o épico indiano Bahubali 2. A conclusão. Vocês viram? Não. Eu não vi porque teve um primeiro, né? Ele falou o seguinte, que achou incrível e que entra fácil no top 10 do ano até agora. Legal. Fica a dica aí, né? Eu desconheço o filme, eu vi o título só e Eu quero ver. eu não fui atrás.
Falando sobre top 10, o Leandro comentou também. Ele disse que o top 10 dele não traria muita coisa nova. Acho que só o Deadpool 2, lá pelo 9º ou 10º lugar, ele gostou bem mais do que a gente. Mas eu gostaria de destacar meus 3 piores do semestre. Vamos ouvir os piores. Terceiro Sempre lugar. nos Tá interessa. em contagem regressiva. Ok. Então, terceiro não lugar. fizemos nisso. Terceiro lugar. Não fizemos, né, Chico? É. Fica tudo para a Varanda Awards. Aguardem. Ah, a gente pode fazer uma Pode destacar pincelada. um aí. Leandro, então, aqui no comando. Terceiro lugar, o Amante Duplo. É um cine que é privê isso. que se leva a sério. A definição é boa. Chamado de um dos piores do ano eu acho um pouco exagerado, mas respeitamos Acho a opinião. bem exagerado, mas tudo bem. Segundo ruim lugar, jogador adoro. número 1. Meu Deus, o que aconteceu com o Spielberg? Ele tá muito exagerado. Não ele. sei se a Cris vai deixar esse comentário passar depois desse momento, se ela vai fazer um corte. Vamos aguardar aí depois da edição. Primeiro lugar, Sense8, episódio final. Ok, não é um filme, mas ficou quase filme pelo formato adotado. Eu, como Michel, precisei parar algumas vezes e assistir em velocidade acelerada à última hora. É, foi puxado. Foi Que medo, puxado. Também acho que tem coisas bem piores, mas... Qual que o foi Sense8 o seu mereça. pior? Aí eu tenho que fazer uma breve pesquisa. Você lembra, Thiago, se foi seu Não pior? lembro, não lembro. Felizmente... Eu não lembro. mas... Qual, Chico? E eu lembro não, porque eu colei aqui no Letterboxd. O meu pior rating do ano foi para 15/17 Trem como é para que- Paris? Trem para Paris. Ah, que maldade. Outro- Quase outro- entrou no meu top outro 10. maldoso, Achei hein? Outro muito maldoso ruim. também. Achei muito ruim. Olha, o Leonardo Aquino, ele também mandou o top 10 dele. O primeiro lugar pra ele é Projeto Flórida, depois Trama Fantasma, A Noiva do Deserto, Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, O Sacrifício do Servo Sagrado e Pantera Negra. Aliás, foi um top 7. Ele não chegou a conseguir os 10. Estou acompanhando as dicas de vocês para fazer a curadoria dos filmes que verei assim que estiverem disponíveis e já estou bastante ansioso por As Boas Maneiras e Arábia. Aliás, ele ficou muito feliz com a menção do Chico ao filme Para Ter Onde Ir. Sou paraense, como a cineasta Jorane Castro, e acompanho a carreira dela desde o começo. A repercussão do filme está muito boa e se um dos varandeiros curtiu, é mais uma chancela importante. Olha aí, Chico. Legal, o filme é muito bom mesmo. Eu fiquei bem super impressionado com o filme. Achei bem legal. Filme que eu detestei esse ano, eu vou relembrar do nosso querido Cloverfield, né? Que Ah, tá, o Cloverfield Paradox. foi puxado. Verdade. Com certeza tem algum filme que eu tenha detestado, mas eu não lembro agora, realmente. Eu tive esqueci. que pesquisar na minha querida planilha, né? Não fica na memória, né? Claro, você Ó, apaga. pesquisando na minha família, o filme mais tortura pra mim, que foi uma sessão de cinema difícil, que eu queria ir embora, Todo o Dinheiro do Mundo. Ah, os dois. Não, também não é- Sim. Eu Se achei você muito fosse ruim, embora que eu tava do seu lado, eu ia junto com você. Tava difícil, assim, eu tava me concentrando Achei na cadeira. muito ruim. Inclusive, ele é o segundo aqui da minha listinha. né? Deixa eu ver aqui a sua lista, Chico. Queremos Posso- a vou lista me de inspirar. Chico Firman. Antes eu vou ler. Winchester. Outra polêmica que apareceu aqui nos comentários foi essa história da tradução e das legendagens e dublagens, das liberdades que os brasileiros tomam na hora de dublar Piadinhas, e legendar. piadinhas, memes. Produzir memes, frames com, né? Pega o frame e vira um meme. Dividiu opiniões, viu, Cris? Olha, o Leonardo, ele achou que algumas licenças poéticas podem ser bem-vindas desde que ajudem a melhorar a compreensão sobre algum contexto que não é familiar pra gente. Lembro de uma versão da legenda que baixei de Lady Bird, que teve 2 traduções espertinhas que me fizeram dar boas risadas. Teve um diálogo que transformou Community College em Cefet e Scholarship em ProUni. Achei barato. Eu achei legal também. Não, isso, Gosto não se discute, né? isso é uma coisa que a pessoa com a agendagem está trazendo para a realidade nacional, né? Outra coisa é você fazer um filme nos Estados Unidos e cantar a música do Raul Gil, Pegue Seu Banquinho e Saia de Mansinho, né? Que é uma das coisas que tem nos Incríveis 2. Que besteira. Não tem nada a ver, né? Já o Vitor Almeida, ele concordou comigo, disse que acha desnecessário mudar a tradução e criar algo completamente desvinculado do roteiro engraçadinho, original. mas cria um ruído mesmo, né? Às vezes você fala, você fala, era uma piada, tal. E quando você vê, você já se perdeu um pouquinho no filme. Enfim. É, A porque Netflix funciona, porque você frisa, entende, volta. É porque eu segue. acho que o que acontece é que eu acho que tem umas piadas que ficam realmente imperceptíveis pra quem não vive determinada situação, quem não tem aquele dia a dia ali. Coisas que são muito, muito pontuais, né? Muito regionais. Então acho que as coisas podem realmente... Dá pra chegar no meio do caminho ali. Meio termo aí, né? Você achou seu filme
Seu pior filme, Thiago? Não. Caramba, não tem nenhum que Tenho você não certeza goste. que tem algum, mas eu Gostou de não tô tudo, conseguindo. Thiago. Eu gostei de Thiago tudo. gostou de Eu tudo. Gostou de tudo, é uma sou mãe. Então foi isso. O Vitor Almeida também, ele comentou aqui que adorou Os Incríveis 2. Ele gostou da história do protagonismo da mulher no filme. Ele acha que foi espontâneo, sim. Terminei o filme pensando nos pais que têm filhas pequenas. Deve ser uma experiência incrível. Então, tivemos aí uma divisão de opiniões. E é esse o Cantinho do Ouvinte. do Ouvinte. Comentem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Hoje a gente vai falar sobre Custódia, que eu sei que é um Sua dos nota filmes mais baixa preferidos. esse ano, Thiago, é baseado em fatos reais. Sim, nossa, pronto. Tem Nada Excel pra quê? nada que o Excel não resolva, não tá resolva. vendo? Baseado em fatos reais de Roman Polanski, sem dúvida. Um filme que eu detestei recente. Eu odiei ter visto. Até me deixou um pouco traumatizado. Fiquei umas 3 semanas sem ir ao cinema. Achei deplorável. Eu achei bem ruim também. Péssimo. O Vitor Almeida deixou a lista dele também, de melhores do ano, antes de fechar o Cantinho do Ouvinte. Já ia pulando isso. Me Chame Pelo Seu Nome é o primeiro, o segundo é Arábia, o terceiro é Lady Bird, por aí vai. O Carlos Lira, ele tinha deixado na semana passada e o Custódia foi o segundo lugar na lista dele de melhores do ano. A gente vai falar, Vai falar sobre o filme agora agora. sobre o filme. Muito bem. E mais uma Por informação favor. que tem a ver com baseado em fatos reais e tem a ver com Custódia. A atriz do Custódia, que faz a mãe, né, é a Sadia Bentayed. Ela também fez um papel em baseado em fatos reais. Ela já tem... O primeiro trabalho dela já faz bastante tempo. Aí depois ela passou muito tempo sem fazer nada. E aí ela fez a mãe do protagonista lá do 120 batimentos por minuto, baseado em fatos reais, e Custódia no mesmo ano. Excelente, hein? Michel, então minha nota mais baixa foi baseada em fatos reais. Foi. A segunda mais baixa você tem aí? Tenho. Porque a minha memória tá toda aí. Não tá na minha cabeça A mais, sua tá memória aí. foi eliminada e a gente tá usando a planilha. Na verdade, isso aqui é um protótipo Como para salvação. uma inteligência artificial Na que tá verdade, eu vindo não aí. vi esses filmes. Eles estão aí, você tá implantando essas falsas memórias na minha cabeça agora. Qual foi o segundo? Que filme seria isso? Esse tipo de implantação? Segundo de pior, falsas qual foi? memórias? O segundo pior foi... Silêncio. Liga da Justiça desse ano? Não, Liga da Justiça não é. desse ano. É do ano passado? Não, é do ano É do ano passado. É. Então, Não. É. Eutônia e o Processo Eutônia e o Processo. seriam os dois Tudo bem. mais Que exagero. Destacados. Mas nenhum aí. chega perto do baseado em Baseado fatos em fatos reais. reais. Você Não, vê as que ele notas tá também não. ali na dianteira mesmo. Ou em diferença- último lugar, não sei. A diferença é grande pros outros. Vamos falar de Custódia então, gente? Filme que passou na Mostra de Cinema, passou no Festival Varilux, mas ele teve a estreia mundial no Festival de Veneza 2017, como eu sempre trago aqui quando os filmes passam em festivais, e ganhou melhor diretor. Xavier Legrand foi escolhido o melhor diretor do festival. Pelo primeiro filme Que é o como filme de estreia dele. filme de estreia, o longa de estreia. Ele tem curtas, inclusive um dos curtas tem Ele tem um curta só. é um só. É um curta chamado Just Before Losing Everything. Na verdade, não é esse título porque é em francês. Ok. Mas eu como bom, né, adaptador para a nossa língua, o inglês, eu resolvi traduzir. E esse curta foi indicado ao Oscar. Foi indicado ao Oscar É. e tem a ver com o tema, né? Do Custódia. Eu acho que é com a mesma atriz. Talvez. Vamos pra sinopse pra isso. começar? Ele Thiago, você quer era fazer? ator, aliás, né? Eu vi que ele participou do Amante Constante do Felipe Carrel, como ator. Então Mas ele tem pouca mas tem coisa pouca como coisa, ator. realmente. Eu não sei. Esse é o longa de estreia Acho dele. que ele era brother do Philippe Garrel. É amigo ali da galera francesa. É. E é muito curioso o longa de estreia ganhar o prêmio de direção no Festival de Veneza. Veneza. Né? É incrível que Não ele é qualquer conseguiu com esse coisa, filme. né? O filme tem, em português e inglês é Custódia, simplesmente. Em francês é Just la garde. É um termo que significa custódia, mas também significa uma série de outras coisas. Quer dizer sobre a guarda, né? De ter a guarda, assim. Mas eu vi uma entrevista com ele que ele fala que significa também a luva que você usa para se proteger quando você usa uma espada. É uma expressão que também significa vou te perturbar até o fim. E também é uma expressão de uso quando se fala em sexo da dominação do homem, dominação masculina no ato sexual. Então tem vários significados o título do curioso. filme. Só que o Vou Te Perturbar Até o Fim faz Vou tanto te perturbar sentido. até o fim. É. É a explicação. Vem a calhar. Melhor explicação possível para o filme. Né? Temos sinopse, Michel? Temos sinopse. Após um divórcio complicado envolvendo violência doméstica, o ex-casal
É a minha parte? É a sua parte. Denis Menochet e Lea Drucker. Agora, briga na justiça pela custódia exclusiva ou compartilhada do filho mais novo. Thomas Gloria. Por mais que o garoto deixe claro os motivos de não querer ficar com o pai, Thiago Faria. Pois é, né? Thomas E aí? Gioria, Ele desculpa. deixa bastante claro Thomas ali. Gioria. E aí, Thiago, um marido violento pode ser um bom pai? Não. É engraçado quando me contaram a sinopse do filme, falaram, é um filme sobre um menino de 11 anos que não, filho de pais separados, não quer ficar com o pai de jeito nenhum e o pai consegue a guarda compartilhada, então ele é obrigado a ficar alguns dias com o pai. Aí eu respondi, é um filme de terror. Porque isso pra mim E você simplesmente não já sabia- significa um filme de terror. E você não sabia que é realmente o filme de terror. Exatamente. Porque é um tema, pra mim, muito interessante. Eu sou filho de pais separados. No meu caso, eu posso falar sobre isso tranquilamente, porque foi exemplar a maneira como eles me criaram. O processo de separação foi super tranquilo, da melhor maneira. Você tinha a idade parecida Eu tinha com o mais ou menos, personagem? eu tinha 9 anos. Então, dos 9 aos 11, 12, eu vivi essa realidade de ficar fins de semana alternados entre pai e mãe. Um dia na semana eu ia pra casa do meu pai. Enfim, era super tranquilo. Um não falava mal do outro, que é uma coisa super comum, que acontece em processo Falar de mal é super separação. comum. Não acontecia isso. Só que esse simples processo, esse ritual de você ter que ir um tempo na casa do pai e ficar um tempo na casa da mãe, para um garoto da minha idade, era terrível. Porque alguns fins de semana eu queria ficar em casa, eu queria brincar com meus amigos, eu queria ir à festa de aniversário e eu tinha que cumprir aquele calendário da separação. Então, meus pais foram exemplares, só que o processo em si de separação já tem um quê de filme de terror para Mesmo- qualquer criança, eu acho. Mesmo perfeito já é problemático, é isso. Não tem como resolver, eu acredito, porque a criança quer a liberdade dela, né? Quer escolher o que fazer no tempo livre. Imagina, você passa a semana inteira estudando e tendo vários compromissos, no fim de semana você não pode escolher o que você quer fazer. O lazer, né? Você é obrigado a ir para casa do seu liberdade, pai, sim. ou outro fim de semana você é obrigado a ficar com a sua mãe, enfim, é um processo complicado. Então eu acho um tema muito interessante. Quando eu fiquei sabendo que era um filme sobre isso, já me interessou de imediato. De bate pronto, né? Uhum. Acho que só o Thiago tem essa experiência. Meus pais são separados, mas eu já estava na faculdade, então... Os meus não, ficaram juntos quando meu pai morreu. Mas é um filme que eu acho que ele podia cair muito fácil em várias armadilhas, né? E eu acho que ele, de certa forma, ele se resolve em quase todos os aspectos. Não assim que ele seja uma obra-prima, mas assim, eu acho que essa coisa de levar uma história de violência doméstica, de relação familiar, para uma atmosfera mais de suspense, que eu acho que o filme constrói, de um suspense psicológico, assim, podia dar uma porcaria, né? Podia ser, resultar num filme muito maniqueísta, maneirista, exploratório, assim. Eu acho que ele consegue fugir disso, mesmo trazendo o gênero, essa coisa do cinema mais de gênero mesmo, pra dentro do filme. E eu acho que ele faz isso desde a primeira cena, né? A primeira cena eu já achei extremamente claustrofóbica, quando tem a primeira cena com juiz, advogados e a discussão, e aquela coisa aquele plano contra plano, advogado, juiz, aquela câmera, plano fechado, e aquele discurso, a carta do menino lendo o incômodo dele de não querer ficar com o pai, né? Ali já vai começar a criar a atmosfera que o filme vai depois só piorando, digamos assim, nessa coisa da violência, do medo, né? Da coisa do cinema de terror ali, né? Psicológico, pelo menos. Sim. Eu acho a opção do filme boa, corajosa, de começar a trama. Ele passa quase uns 15 minutos ali num fórum com a mãe, o pai, a mãe de um lado, o pai do outro, os advogados, a juíza, e cada um lendo o argumento de defesa de cada uma das partes. Então o espectador fica ali meio que sentado do lado da juíza, ouvindo os argumentos de cada um deles e tentando tirar uma conclusão a partir daqueles discursos, né? Achei uma boa ideia ter começado o filme daí, porque realmente é difícil nesses casos você decidir sobre quem tem o direito a
a ficar com a criança, a visitar, a ver a criança, a passar mais tempo com ela. Eu acho que o que o filme quer, onde o filme quer chegar, e aí eu me identifico totalmente, acho que todo filho de pais separados se identifica, é que a vontade da criança é a última coisa que conta. É a última né? importância. É. O que importa é o que os pais, se os pais têm condições de criar, se podem passar um tempo com o filho ou não, mas a vontade do filho está em segundo plano. E aí é claro que o filho não quer ficar com o pai de jeito nenhum. Tem uma carta que lê que a criança não quer passar tempo nenhum com o pai. Achei interessante o filme ter começado por aí. O que eu noto é que é um tema que pra mim já interessa se fosse tratado de uma maneira bem realista mesmo. O pai com problemas, a mãe também, e um processo ali de separação super complicado, porque eles não querem ficar juntos de forma alguma, e o filho tendo que transitar de um mundo a outro, né? Só que o filme toma uma decisão de tratar o pai como uma figura que é muito perturbada. Vilão, ele leva a um né? extremo do vilão. Enquanto que a mãe é a vítima da situação, e o filme usa essa estrutura para criar o suspense, drama, conflito, enfim. Às vezes eu acho que ele tá tomando um caminho muito simples. Num assunto que é muito interessante, complexo, tem vários vieses que você pode tomar, enfim, e ele vai pelo caminho do vou fazer um thriller de um pai maluco e uma mãe vítima, e o que vai acontecer, que é óbvio desde a primeira cena. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Tudo bem. Eu acho... Quando começaram os sintomas, vamos dizer assim, de que essa seria a percepção, a tônica do filme, o tom do filme, eu fiquei assim, nossa, vai virar uma coisa maniqueísta. Mas eu acho que dentro do retrato do personagem principal, que é o pai, né, eu acho que apesar de ele ser claramente perturbado e o roteiro não esconder isso em vários momentos, assim, eu acho que ao mesmo tempo ele tenta dar uma certa humanidade pro personagem, sabe? Em algumas cenas, alguns diálogos dele com o filho, ou com os pais dele, ou com a própria mulher, ex-mulher e tal, eu acho que ele sempre... O problema é que ele não consegue sair muito dali. Eu acho que ele não consegue sustentar as situações, ele tem realmente problema. E eu acho que o ator foi fundamental para criar um personagem que não fosse simplesmente um vilão. Que causasse... Mas questões Chico, traumáticas. me explica, só pra eu entender. Você comprou o personagem como ele tem uma faceta ali que não Psicótica. seja odiosa, na sua opinião? Então, eu acho que em algumas cenas parece que ele é um cara que ele tá tentando se organizar, entendeu? O problema é que eu acho que a cabeça dele funciona de uma maneira psicótica mesmo. Então, sei lá, em todas as searas, ele consegue trafegar, cagar, entendeu? Ele não tem essa habilidade emocional então para lidar com as você coisas. Viu o personagem um pouco como alguém com problema, com probleminhas de saúde. Probleminhas, problemões, né? É porque eu acho que pra mim o filme me levou a crer que ele era um psicopata e que a justiça cometeu um grande erro de ter decidido da maneira como decidiu, porque de maneira alguma a mãe e aquela criança deviam estar perto dele. A justiça cometeu um erro e a criança e a mãe estão tendo que pagar por isso. Principalmente a criança, que é obrigada a ficar indo na casa do pai toda hora. Mas você não acha que é uma coisa que é meio difícil de determinar de verdade? Total. Por exemplo, aquela primeira cena, que é a cena em que ele tá super controlado, ele tá dentro de um ambiente ali e tal, mesmo com as intervenções da juíza, que são de vez em quando são meio violentas até em relação a ele, o negócio fica meio equilibrado, assim, você sai dali achando assim, meu Deus, vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa história. Aí a partir dali as coisas vão ficando mais claras, assim, que qual eu é o acho problema. Que a sacada boa do filme é colocar a gente numa situação, o espectador, numa situação numa condição de desconhecimento total em relação àqueles personagens. Então, o que a gente tem, no primeiro momento, são as versões de defesa de cada um deles, e a gente compra, porque é o que a gente tem naquele momento, e os personagens estão ali num ambiente super formal, fazendo uma pose de que são cidadãos do bem,
como a gente diz muito agora aqui no Brasil. Aham. Então a gente acredita que são boas pessoas. E o filme, logo depois, a gente vai entender de verdade quem eles são. Só que, se você relembrar as primeiras cenas, você vai ver que todos os elementos de loucura desse personagem já estão lá, no depoimento da mãe, no depoimento do filho. Já tá tudo tudo explícito. um pouco É. ali, né? E aí eu acho que o filme é um tema que me interessa muito, porque essa relação pai-filho, mãe-filha, mãe-filho, a sociedade entende como se todo pai tivesse condição de criar por ser pai e toda mãe tivesse condição de criar por ser mãe, mas muitos pais e muitas mães não têm condições de criar. Sim. São incapazes, e as crianças sofrem muito nessas realidades, porque não é por ser mãe que o filho tem que ser criado por você. Tá gabaritado pra Não, isso. né? até parece um absurdo. Eu digo isso e parece que eu tô dizendo uma coisa Você errada, tá ouvindo, né? você tá falando, tá Eu tô achando que é um ouvindo e achando absurdo. errado. Nossa, realmente a mãe não vai criar o filho? Não, mas tem mães que não são Não tem- capazes, Não são do ramo. não podem. Como pais, E tem pais como esse do filme que são psicopatas e que realmente não podem criar uma criança. Então, acho que esse tema é bom. O filme eu não acho tão bom, mas o tema eu gosto. É porque eu achei muito. Acho que ele descamba no maniqueísmo mesmo, porque o pai fica muito retratado como psicopata e a mãe como vítima. Eu acho assim, eu tenho certeza que infelizmente no mundo tem vários pais Tem. nesse grau de Certeza. problema psicológico, desequilíbrio, sei lá como vamos chamar isso, tenho certeza que tem, mas eu também acho que como cinema ele exagera um pouco no vilanismo ao bel prazer, porque ele faz com que todas as cenas sempre terminem com o pai completamente fora de controle, mas completamente fora de controle, né? Não é uma coisinha de vez em quando outra. A coisa vai desenrolando até que uma coisa explode, né? Então eu acho que isso ele não controla tão bem no filme. Por outro lado, eu acho tão interessante essa ideia de a justiça que impõe obrigações para as pessoas e as pessoas têm que lidar com essas obrigações da justiça, que é que o Thiago falou bastante no começo aí da decisão errada e até que ponto essa decisão é errada, até que ponto dá pra consertar, não dá, e as pessoas têm que lidar com uma coisa absurda como a coisa surge no filme. Eu acho tão que podia até explorar mais esse tema, que fica lá no começo e depois você fica só com as consequências, né? Mas eu acho todo muito bom, eu acho a interpretação dele, assim, fora de série, mas eu tenho esses pequenos problemas de achar que tá aí um pouco exagerando, ele não consegue se equilibrar em nenhum momento. Eu acho assim, eu acho que o filme é interessante porque é o que você falou, esses personagens eles existem, ele resolveu contar a história de um desses personagens, de uma dessas pessoas que são descontroladas, que são agressivas, que são, sei lá, perturbadas mesmo. Só que eu acho que ao mesmo tempo eu consigo enxergar em vários momentos ele tentando humanizar o personagem. Eu acho que ele tenta. Mas assim, é difícil você administrar um personagem que tem esses impulsos, essa maneira de se lidar com o mundo. E eu acho, enfim, que apesar de realmente o filme tomar um partido, ter um lado, pintar um vilão assim, eu acho que ele faz da maneira menos caricata possível. Caricata talvez não seja a palavra, porque talvez exista uma certa caricatura numa maneira de apresentar um cara que o tempo inteiro está descontrolado. Mas eu acho que ele consegue dar um corpo ali diferente para um personagem, assim. Talvez seja no cinema europeu, eu acho que talvez seja mais fácil de fazer isso do que no cinema americano, que tem tantos compromissos de roteiro ali que você tem que criar um vilão que é vilão o tempo inteiro, não sei. Então eu gostei muito da construção do personagem e gostei muito da interpretação do ator, acho ele muito bom também. E do menino também, eu acho o menino ótimo. E o menino tem umas cenas super difíceis, aquela cena em que o pai tá gritando com ele no carro, em que eles têm que chorar, meio que sem chorar também. Eu acho muito pesado, assim. Eu revi o filme hoje e me impactou muito aquela cena, achei de um terror, às vezes até maior do que a sequência final do filme, que é o terror consumado. Nervos à flor assim. da pele, né? Aquela cena, principalmente. Acho que pra criança é muito tenso a situação em si, de você ter que passar um tempo com uma pessoa que com quem você não se identifica, né?
Porque você tem medo. Mas é, pior que não exatamente. ficar. É Isso porque é eu acho que o verdade. filme leva a discussão por um extremo, que é tão extremado que parece que a gente nem consegue mais discutir o assunto, porque é um Olha, assunto eu tão real, tão frequente. Filho de pais separados, mas eu tinha vários amiguinhos que também eram. Então, alguns viviam situações que eram dramáticas mesmo, de não querer passar um tempo com o pai e tinham que passar. E eram situações tensas, de contar no relógio minutos para que acabe o tempo, o período em que seria obrigatório ficar com o pai. Enfim, acontece. Só que eu acho que quando o filme leva tudo para um extremo, ele parece que desloca isso da nossa realidade. Eu me identifiquei muito com o filme nos primeiros momentos, depois eu parei de me identificar porque eu achei tudo muito extremado e muito o clichê de um filme, de um thriller psicológico, de um psicopata indo atrás de uma família, enfim. Se não tivesse sido os últimos 10, se não tivesse os últimos 10 minutos, eu ainda compraria um pouco mais. Mas os últimos 10 minutos eu achei que aí o filme desanda de um jeito que eu não tem volta pra mim, porque é quase grosseiro mesmo. Ele vulgariza o tema. Poderia ser defendido por quem defende o cinema vulgar mesmo, porque ali ele vai vulgarizar esse tema. É um tema muito interessante, muito real, muito sensível, delicado. Você tem várias pessoas vivendo isso de várias maneiras, em vários tons, e ele leva para o tom mais exagerado possível, mais grosseiro e, enfim, vira uma Mulher Solteira à Procura quase. É um thriller hollywoodiano da pior espécie, eu acho. Acho que é muito ruim. Mas, até lá, realmente, tem boas interpretações. O diretor, ele controla muito bem todas as cenas. Tem cenas muito longas. Tem uma cena na festa que é boa, porque ele vai alongando aquela tensão até você se sentir desconfortável. Incomodado, né? É bom. Eu não daria de jeito nenhum prêmio de melhor direção pra ele em nenhum festival. Mas eu acho que ele consegue controlar essa tensão do filme. Mas eu acho que é o caminho mais fácil do caminho mais fácil do mais fácil. Você pega a primeira cena do filme e pergunta qual seria o caminho mais fácil. Esse que o filme vai tomar no final, porque não tem outro. Caminho mais simples que esse para um filme desse tipo. Um pai perturbado atrás de uma família. Eu não consigo ver outro desfecho mais simples que esse. Muito bem. Metavaranda? Antes Pode disso, falar. a gente levantamos essa discussão, vocês falaram que o filme provocou polêmica no festival, quando ele passou e tudo, porque dessa questão se é válido ou não transformar essa trama num thriller. O que vocês acham? Vale, não vale? Eu acho que é válido, porque só quem vive momentos como esse sabe o quão horror na vida real isso acontece, né? Então eu acho que é válido. Eu acho interessante, vocês falaram também de um filme esses dias, O Nó do Diabo, né? Sim. Que eu também vi e traduzir a questão da discriminação racial e escravidão como filme de terror também. Eu acho legal isso de pegar coisas que são tão agressivas e transformar isso como filme de terror. Eu acho que tem muito a ver, desde que você consiga criar clima, atmosfera. Terror é atmosfera, né? Pra mim o filme funcionou totalmente. Sim, sim. Enfim. Pra mim o filme funcionou totalmente. Eu acho que ele mostra um terror muito próximo, que a gente... Eu até entendo achar que levou pro extremo, mas eu acho que é uma coisa que acontece tanto hoje em dia, sabe? Sempre aconteceu, na verdade, mas hoje em dia acontece tanto. Hoje mesmo eu tava vendo pra cá, tem uma história que fiquei super impressionado. Um cara que foi acusado de matar a namorada, parece que ele tinha matado mesmo a namorada, e a galera invadiu a delegacia pra tirar o cara, linchar o cara e queimaram o cara Nossa. vivo. Não, É. desculpa, eu não devia estar rindo. Tô rindo mais do grotesco da situação. E aí Mas realmente, daria pra fazer N filmes. É. Tem um filme brasileiro da Tata Amaral, Um Céu de Estrelas, que é basicamente isso. É um caso de noticiário de violência doméstica que ela transforma num filme. É um homem e uma mulher de uma casa, enfim. Então eu Chama Hoje? É Um Céu de Não, Estrelas. Céu de Estrelas, é o primeiro Céu de filme Estrelas. dela. Então eu gosto do filme, eu acho que esse horror que tá lá, eu comprei, eu acho que ele é uma coisa que pode acontecer, enfim, é isso. Metavaranda, Chico Filho. Eu dou 7. Eu vou dar 6, Thiago. Eu vou dar 4. Com isso, ele ficou com 57 do Metavaranda e tá aqui pendurado na nossa varanda. Vamos partir pro próximo tema?
Vamos. O que é que você achou da cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa? Chris Lume. A gente tá começando o filme pelo final. Ah, a gente é... Vamos lá, segue o jogo. É a última cena ou A são duas última, cenas, última. Né? A última. O Chico quer saber da segunda cena pós-créditos. Sem spoilers. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei porque ela tem um significado, não posso falar porque é spoiler. Como vocês vão falar sem spoiler? Difícil, né? Quem viu vai Quem ter viu sua vai opinião. É, exatamente. Eu vou. Eu quero saber esse significado aí que eu não vi, Eu não. vou dizer o significado pra vocês. Tem um quase um provérbio. Que é assim. Quase um provérbio. No fim do mundo só restarão as baratas. Então é mais ou menos isso que significa aquela última cena. Muito Entendi. bem. Eu vou resumir em uma palavra. No fim do mundo só restarão as baratas e o Keith Richards. Obrigado. Ah, verdade. Corrigido, né? É, Desnecessário. desnecessário. Só tenho isso pra dizer sobre É, aquela eu cena. achei Mas um pouco... a penúltima, maravilhosa. Era o que as pessoas foram ver o filme só pra ver isso. Ah, tá bom, viu? Eu fui pra ver. Caramba, tá terminando, não falamos do que viemos aqui pra ver. Aí teve a cena final. Primeira cena bacana. É, eu Gostando acho, pelo na fim, Chico, verdade, vamos que falar do começo agora, vamos lá. Não, é que essa segunda cena, eu acho que, na verdade, era meio que... Eu tinha lido já que a Marvel tava querendo acabar com essa tradição que ela mesma construiu, das cenas pós-créditos, e que eu acho que essa cena é quase uma piada, Essa né, é a lá deixa, no final, podia ser dizer assim, nossa, tá vendo, não precisava, é ridículo, tá... Então, beleza, por que não acaba logo, então? Né? Porque Ou então faz só uma logo, depois daquele dos primeiros créditos, precisa esperar até o final. Pois é, exatamente. Enfim, dito isso, Homem-Formiga. eu achei bem legal. Eu gosto bastante do primeiro, acho um filme super divertido. Ele é um filme de gênero, um filme de assalto, né? Uma comédia eu acho que é muito boa. O Paul Rudd é um ator que eu gosto bastante como comediante. Eu acho que ele tem uma química ótima com os outros personagens, tanto com a Evangeline Lilly como com o Michael Penha o grupinho deles ali. Então acho que funciona bastante. Eu acho que nesse filme meio que se reprisou a fórmula. E pra mim foi super divertido. Achei muito legal o filme. E aí, Cris, e você? Eu gosto mais do primeiro. Eu acho que tem várias coisas que funcionam Também gosto nesse, mais do primeiro. mas eu acho que o primeiro tem um humor que funciona melhor, aquele coadjuvante dele, o amigo dele que é super engraçado, participa mais no primeiro, tem aquela Que é o piada Michael do Michael flashback, Penha, né? que as piadas de flashback do Michael Penha, acho que nesse, se não me engano, tem uma só ou duas, e no outro tem mais, e funcionam melhor, eu acho. Por outro lado, eu acho interessante, a Marvel fez É um filme com uns atores mais quarentões, com o Michael Douglas e com a Michelle Pfeiffer. Eu acho, é uma tentativa aí de chegar num filme, eu acho que é aquela coisa, né? Claramente é um filme que vai ser menor, vamos dizer assim, né? Uhum. Fica bem claro. Tá aí pra ser menor. Que está aí pra ser menor, mas acho que não chega a ser uma vergonha tipo Han Solo, assim, vai. Dentro do contexto Marvel é meio que, sei lá, não frustra a expectativa, porque eu acho que já não se esperava grandes coisas mesmo, só essa coisa de como esse filme se posiciona na linha do tempo do Guerra Infinita, que ele entrega de alguma forma. Muito bem. Eu acho que como o personagem tem essa coisa meio descolada, o humor da Marvel, que não fica igual, por exemplo, dos Vingadores, funciona melhor. Eu acho que as piadas, elas são mais palatáveis, elas se encaixam bem nesse personagem meio descolado, que tá ali brincando com a filha, quase o paizão um pouco melhorado, digamos assim. O paizão, o filme. O filme, exatamente. Ah, meu Deus. O paizão, o filme com Adam Sandler, o melhor filme do Adam Sandler, provavelmente, de comédia, porque o melhor filme dele bom. é Punk Drunk Love, com certeza. Então eu acho que o humor fica num tom ali melhor. Mas eu acho que o filme chega num momento, deixa a meia hora final, que ele descamba pra uma verdade que é só dele, de acontecimentos e de licenças poéticas, que eu já tinha... Eu não gosto do reino quântico. Não, eu acho tudo horrível. E outra É coisa, importante, Michel. outra coisa, um mini spoiler, aquele negócio de ficar falhando equipamento, não dá, né? Não dá. Por que não Eles dá? conseguem
diminuir tudo de tamanho e o botãozinho falha o filme inteiro. Ah, não dá. Desculpa, mas haja paciência. Michel, pra aturar você não essas já chegou coisas. aqui algumas vezes e de repente teve que resolver um problema aqui antes de começar a gravar? Sim, Então, com certeza. acontece na vida. Mas não acontece isso em todas as semanas seguidas. Ali no filme acontece todas as semanas Acontece. seguidas. Pois bem, o Homem-Formiga e a Vespa É isso. no fim decepcionou. Ah, não achei. Pelo visto, não decepcionou tanto assim, não. É A um última filme meia hora bem- eu achei um horror. Eu queria ir embora. Enfim. É um filme bem Sinceramente, legal. Não sou Ora. capaz de opinar, mas foi legal ouvir a discussão como os nossos ouvintes que não viram o filme ouviram. Tudo bem, o Thiago também não... Não entendi muitas O coisas. Thiago não viu e... Saquei que vocês não ficaram muito empolgados. É, Vou não, deixar passar não na é, Netflix. Exatamente. É mais um. Não é o. Sei lá. É um filme Tem o simples, tam- é um filme tem o bom, tamanho um que filme tem que ter, simpático. ele é não eficiente, ele tem vamos- outras vamos pro pretensões e tal. E quem for ver esperando aquela continuação da Guerra Infinita, aguarde o ano que vem. É, tem isso. Ele entrega ali uma fusguinha só. Pois é. É isso, bom. Tem mais alguma coisa pra falar E Chico, sobre o ele tá filme? indo bem na bilheteria? As Ele, pessoas tão ele indo estreou em ver? primeiro lugar nos Estados Unidos, mas assim, a bilheteria inicial é bem menor do que os outros, né? Mas o lançamento já era diferente mesmo, né? Ele fez 75 milhões nos Estados Unidos, por exemplo, Os Vingadores fez 250 milhões. Só que ele foi lançado, deixa eu ver em quantas salas, bem menos assim do que o... Ele é um filme coadjuvante ali. Ó, no- ele foi no universo, lançado né? em 4.200 salas. Nossa, é mais que o Brasil tem de sala, né? Não foi tão menos não. Os Vingadores foram lançados em 4.500. É porque eu fico achando que alguns fãs da Marvel vão querer ver só pra tentar entender a conexão que ele faz com Vingadores, né? É como Mas se fosse um grande mas quebra-cabeça. é fácil, é tão Eu acho que os fãs acho que é o- acho que os fãs da Marvel vão ver de É, qualquer de jeito. qualquer eu jeito. acho. Eu acho que é, Minhas- é como ele consegue se vender. Por E a isso que- conexão é a mínima. por isso que eu acho que tem esse. Como eles vendem que vai ter uma conexão mesmo que mínima, os espectadores estão lá. O Han Solo não conseguia nem isso. Ele não vai te dar uma resposta pro filme que vai seguir os últimos Jedi. Então, pra quê? Mas eu ainda acho muito estranho o que aconteceu com o Han Solo, viu, Cris? Porque fã de Star Wars abandonando a saga era a última coisa que eu verdade, esperava. né? Porque, assim, Pra mim chegamos. foi a se grande você- decepção do ano. Se você pensa assim, sei lá. Os fãs e não o filme. fãs, Ah, bom. é A verdade. atitude dos fãs. Exato, mas se você pensa assim, no Rogue One era uma história ainda mais descolada. Agora o Han Solo é uma história que tem um dos personagens que Sim. estão ali da saga Personagem que todos principal. amam. Gente, não, as por isso pessoas que- não Chewbacca, gente. É por isso que não dá. Vamos fazer um filme do Boba Fett. Gente, no Han Solo não conseguiu levar o já pessoal viram que pro os cinema, fãs como é que vai são fazer bem um do- traíras, né? Então, cuidado, produtores. Já abandonaram a força, é isso. Não, gente, mas o filme, só nos Estados Unidos o filme fez 210 milhões, foi a sexta maior bilheteria do ano. Tá bom, não tá ruim Até não. que não tá tão ruim. Não tá ruim não, eu não sei quanto fez no Eu ano. acho que foram os no fãs mundo. chineses que abandonaram a Pode ser, pode ser. Querem fazer uma meta-varanda? Fez 379 milhões no mundo, tá ótimo, excelente. deixa Mas é quieto. pouco, viu, Chico? É. Os grandes Eu- filmes estão fazendo mais de 1 bilhão. Bilhão, é. Eu daria 6,5 pra ele. Muito bem. 5,5. Eu vou dar nota 4 pra ele. E eu acho que eu tô sendo bonzinho. Com isso ficou Que é isso? com isso ele ficou com Você alguma deu coisa que quanto tá pra dando, Vingadores? Tá dando errado aqui na minha E, fórmula. tá vendo? É tilt. Tá vendo que as coisas falham, Michel? Quântico do Excel. Já foi corrigido rapidamente. 53 na meta-varanda. Michel, na ele- sua escala Marvel, ele é mais que Thor, menos que Thor. Melhor que Thor. Ele é bem Melhor melhor que que Thor. bem melhor que Thor Thor. Ragnarok. Thor seria nota Uf. 2. Assim. Thor Ragnarok É, é por legal. aí. Eu acho o Thor... Eu também acho muito ruim. Olha, Os olha que piores Thor filmes, tem a assim. Kate Blanchett, mas pelo amor de Deus, hein? Diva. Muito bem. Agora a gente vai dar uma pequena inovada. Falar de um hype essa semana, Thiago, tá? Um burburinho de um... Sim, a nossa stand- ideia era fazer uma recomendação, mas a gente vai falar só mais um esticadinha pouquinho. maior, Eu vi, o Michel viu também. Isso. Essa semana se falou muito sobre esse especial que tá na Netflix, chamado Nanette. Não é um longa-metragem, não é uma série curta de comédia, é um especial de stand-up comedy, como muitos que tem disponíveis na Netflix. Tem toda A Netflix, semana, né? exato, virou um filão que a Netflix explora ali. Deve ter um público, o algoritmo deve ter Com certeza deve ser forte. descoberto esse público ávido por especiais de stand-up. Então, basicamente, toda série cômica que tem ali na Netflix tem o ator dessa série, tem um especial de stand-up disponível para quem quiser
assistir. Só que esse especial, que é de uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby, é totalmente diferente de um típico stand-up. Por uma série de razões, né? Ela já é super experiente nesse ramo, já faz espetáculos há 12 anos. Mas esse, especificamente, é um stand-up de crise dela. Ela decidiu que não quer mais fazer comédia. E por quê é o que a gente vai saber durante o Nanette. É importante que se veja sem saber muito sobre o que vai ser Perfeitamente contado, chega né? e dê um play apenas. Mas é perigoso também não saber nada, porque tem muita gente que detesta stand-up. Eu mesmo não vejo muito pouco especial de stand-up, e se não tivesse rolado esse zoom todo, eu possivelmente não teria Passaria visto em branco, esse. né? Eu também, eu não vejo stand-up, eu sou difícil para humor, então imagina. O curioso é que o humor que ela faz, que ela sempre fez, é um humor autodepreciativo. Ela se zoa muito, né, no palco. Ela é um humor muito sobre sexualidade, ela é lésbica e fala sobre a experiência de sair do armário e como foi difícil e como a aceitação no mundo é um grande desafio para ela. Ela é da Tasmânia, um lugar onde a homossexualidade era crime até 1997, então muito recentemente deixou de ser crime. Ela conta isso também nos espetáculos dela, só que nesse ela está cansada de ser alvo das próprias piadas sobre sexualidade. Então a ideia do espetáculo parte daí, mas vai para muitos outros temas e acaba surpreendendo bastante. Muito mais complexo, né, do que fazer piadinha só. Eu também acho. Sim. Acho que acaba discutindo o próprio humor, a própria maneira como se conta piada e por que se conta piada e quem, às custas de quem, né, é feito o humor normalmente. Tem todo um trecho que fala sobre a história da arte que eu acho incrível mesmo, que ela falando sobre a misoginia dos grandes artistas que a gente trata como gênios. E o espetáculo acaba virando da comédia, ele vai pro drama e pra tragédia, e termina de um jeito emocionante. A última meia né? hora é de impacto, né? De deixar você assim impressionado com o quão sincero parece que ela tá ali falando, e falando algumas verdades que às vezes a gente nem percebe. Porque a gente vê muita gente lutando por direitos, ela quer que os direitos sejam... Ela luta pelo igual, né? Ela não quer vantagens porque foi discriminada a vida toda. Ela tá ali colocando coisas que... Por que não é igual? E por que se venera tal coisa, sendo que por trás é assim, assim, assado, né? Ela chega a uma lição no final, né? Tanto que algumas pessoas compararam a um TED Talk, uma palestra, e realmente... Tá mais pra esse lado. Tá mais pra esse lado, porque no final tem uma mensagem que ela quer passar. Bem no finalzinho você entende. Ela queria falar sobre isso, na verdade. Mas a maneira como ela chega até lá e como ela desconstrói mesmo o formato do stand-up. E aí você pensa, ela podia ter feito um filme, não um stand-up. Mas pro que ela quer fazer, teria que ter sido um stand-up mesmo. Porque ela discute, entre outras coisas, o que se considera alta cultura e o que é arte e o que não é. Stand-up não é arte, o que é? E quem tem o controle para definir o que é arte e o que Rir não é o melhor remédio. Enfim, ela discute tudo isso. Ela discute os temas que o The Square discute, só que com muito mais profundidade do que o The Square consegue fazer de alguma forma. Não só isso, né? The Square tem bem menos. Na questão da história da arte, digamos assim. Agora, o que eu acho curioso é que, claro que isso foi proposital, mas ela faz o discurso dela, o monólogo dela, como parece que ela tá explodindo ao longo da conversa e muda. E não ela tá, o texto é todo decorado, foi pensado, mas 20 minutos de humor stand-up com os temas que ela trabalha, e depois ela parte para esse momento crise existencial, dramática, que você fala, nossa, parece até que ela tá... Deu 5 minutos, tá falando essas verdades todas. Não, tá tudo planejado. Parece que é espontâneo, né? Mas parece que é espontâneo, é isso. E ela faz muito bem. Acho que ela é bem convincente. Sim. Né? E é um espetáculo perfeito para os dias de hoje. Esse momento do Me Too, de afirmação de minorias. Dá para entender por que ele tá sendo tão badalado. Porque é o assunto do momento mesmo, né? E não só você
isso que você falou, não só brigar pelo feminismo ou pelos direitos dos homossexuais, mas tentar um ideal mais de igualdade mesmo, né? Quase uma utopia aí que ela tá Brigando defendendo. de alguma forma. Vale a pena. eu Vale. gostei, Super vale a pena, fica altamente recomendado por sim. Fica nós a nossa aqui. recomendação, então. Temos recomendações? Temos. E aí, Chico? Seguinte, no Canal Brasil, eles estão fazendo um especial, começou ontem, segunda-feira, dia 9, com filmes, e acontece toda segunda-feira. São filmes brasileiros de 1968, né? Nunca vamos ver isso? 50 anos. Hã? Nós nunca vamos ver? A gente tá sempre gravando? A gente grava, a gente faz tudo. Vamos passar nos próximos semanas o Copacabana Me Engana, Do Coração de Ouro, Fome de Amor, do Nelson Pereira dos Santos, Lance Maior e Capitu, do Paulo César Sarraceni. E eu não sei se você ia recomendar isso, mas no Netflix entrou um filme da Anne Hui, que é uma cineasta maravilhosa de Hong Kong. O filme é a Era De Ouro. A Era de Ouro, isso. Idade de Ouro, uma coisa assim. The Golden Era. The Golden Era, isso. E eu e o Michel, a gente viu. Na verdade, eu revi. O Michel acho que não tinha visto Não antes, conhecia, né? não tinha visto. Recentemente, na Mostra do Cinema de Hong Kong, um filme maravilhoso dela chamado Os Refugiados do Barco, que se passa no Vietnã, né? Na época do pós-guerra do Vietnã. Então, é um filme super impactante, com cenas Muito forte, né? impressionantes, Que vai te envolvendo ali. Então, fica essa dica aí. Vale muito a pena quem tiver a oportunidade de vê-los. Cris, você tem alguma recomendação? Eu estou de greve das minhas recomendações, não se esqueça. Por quê? Eu estou de greve das minhas recomendações, Thiago, porque nos últimos meses eu fiz acho que 3 recomendações sobre um artista britânico que veio para a capital em junho que foram veementemente ignoradas. Então, Mas como eu estou assim? de greve. Por que foram ignorados? Foram ignoradas, porque ele esteve em São Paulo em junho e ó, ninguém deu muita bola pra minha Mas presença, não me avisaram de nada. Você tava viajando! Que isso? Thiago, Ele me mandou um WhatsApp Não- pra não dizer tô que ele tava notando, pertinho. não tô notando aí direto. Thiago, Então, assim, isso é uma teve indireta e não é recomendação nem do pra mim, álbum, nem pra gente. você. Aham. Alguém que tá Recomendação do ouvindo. álbum É pra alguém que tá Pra Stenha certas Tamara, pessoas. Que é isso? Eu falei que ele era o neto mais tchuco-tchuco da Lilibet, enfim, mas eu queria dizer que ele tá em primeiro no ranking do Reino Unido agora e ele tá fazendo uma curiosa campanha pra que tirem ele do primeiro lugar. Porque ele quer que o primeiro lugar seja do Lightning Seeds com Three Lions, que é o hit da Copa, a hashtag It's Coming Home, Você que está tá rolando. falando sobre o Príncipe Luís. Eu estou falando sobre o xará do irmão mais velho dele, George Ezra. Muito George bem, Ezra. George Ezra. Fica o nome pra quem, Então, ele pra quem veio deu ao essa mensagem pra Brasil gravar. e alguém não avisou a Cris. Pois é. Não avisou, ele tava assim coladinho com o Gugu. Ela sabia. Coladinho com o Gugu. Não, ele fala que eu sabia que ele vinha pro Brasil. Isso é óbvio, tanto que eu recomendei aqui no podcast. Eu não sabia que ele tava tão perto. É isso. Entendi. Acessível, digamos assim, Thiago. Você viu o tom de vamos voz, dizer né? assim. E sorte que não é comigo. Isso, eu tô bem Ela aliviado. entrou em greve nas recomendações. Ou seja, Tamo em todos greve. perdemos Então, se por você causa aí de quiser uma recomendação, treta, de você um me caso de manda família. um Stenha Tamaras autografado que a gente volta com a recomendação. Tá certo, então. Muito bem. Mas a amizade entendi. continua a mesma, né? Ah, claro. Ah, bom. E aí, Michel, Thiago? você tem recomendação? Eu tenho mais uma. Você tem alguma aí? Tá, fala a sua que eu penso se eu vou Que falar. isso? Ok, enquanto você tá pensando aí, eu vou recomendar um filme que a gente acabou, por várias razões, não conseguindo discutir ele aqui, que é o Desobediência, do diretor Sebastian Lelio, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro com Uma Mulher Fantástica. Uma Mulher Fantástica, exatamente. Então já esteve aqui na varanda sendo debatido. E ele estreou faz acho que umas 2 semanas com as duas Rachels, né? Rachel Weisz e Rachel McAdams, um filme sobre... Já que estamos falando de Nanette e de personagens lésbicos e tudo mais, é um relacionamento complexo dentro de um judaísmo ortodoxo das famílias. Então eu acho um filme bem curioso, um filme... Pra quem viu Mulher Fantástica até diferente, porque Mulher Fantástica é um filme tão impactante, de força, de se impor. E esse filme já vem em tons bem mais contidos, personagens mais pacatos. A coisa vai se desenrolando, não é um filme parado, mas é um tom bem diferente, inclusive na fotografia, que é bem cinza, muito plano fechado. O Sebastian Lelio mostra que ele não é
de um jeito só de filmar. É um filme curioso, dentro de uma cultura que a gente já viu alguns filmes, mas talvez não com essa abordagem. Então fica a recomendação. Mas ele se torna mais complexo dentro desse universo ou ele é um pouco pão, queijo? Não, ele não é pão quanto queijo, não. Eu acho que ele acaba no finalzinho caindo para um lado um pouco mais melodramático do que ele até então mantinha. Mas eu acho que ele é bem curioso porque tem uma questão de luto, ao mesmo tempo tem a questão de reencontrar uma sociedade que você foi meio que excluída e ter que reviver com isso tudo. Então não tá só a questão religião e liberdade sexual, tem isso tudo e outros temas mais ali envolvidos. Não é um filmaço, mas eu acho que ele eu acho ele tentou fazer um filme sério e ele fez um filme comportado. Comportado Curioso, eu acho a melhor definição pra ele, porque realmente é bem interessante você entender as regras daquela comunidade ali, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que as pessoas sofrem com as limitações ali. Mas eu acho que ele faz um filme bem comportado, assim, em nenhum momento eu acho que tem, por exemplo, no A Mulher Fantástica, que também é um filme que tem uma estrutura mais tradicional, vamos dizer assim, tem várias cenas de devaneio ali, e tem umas cenas marcantes, assim, também, que nesse filme não tem. No Mulher Fantástica tem aquela cena do vento, tem a cena do carro, tem a cena da boate. Nessa eu senti falta de uma cena... Não vamos nos lembrar de nenhuma cena desse filme. Talvez uma parte da cena um pouco mais acalorada sexualmente falando, mas eu acho que mesmo assim... Eu acho que não. Não vai ficar nenhuma cena marcante. Por isso que eu acho que o filme acaba se tornando... Ele não é menor, mas ele vai ficar menor perto do que ele já fez. Mas fica um pouco... É que eu não vi o filme, mas fica um pouco frustrante falando de um diretor que parecia que estaria despontando agora, né? Sim, mas eu também acho que ele também estava tentando fazer algo diferente. E não que nem... Porque ele vem de Glória e de Mulher Fantástica, são dois filmes de personagens femininas que são explosivas, que mais libertárias. E agora ele vem para duas mulheres que vivem com essa coisa comportada, não é nem comportada, mas seria reclusa. Presa, né? Exatamente. Que o filme tem o ó da liberdade como um discurso e que, eu acho que é ali que ele até exagera no discurso, no finalzinho, mas ele tenta fazer uma coisa bem mais contida do que os últimos dois filmes anteriores. É o primeiro filme dele na Inglaterra, quer dizer, fora do Chile. Eu não acho que é um filme pra gente deixar batido. Eu acho que é um filme que merece ser visto. Eu gosto muito da interpretação da Rachel McAdams. Eu acho que ela cresceu muito como atriz. Um papel dramático, um papel sério, né? Ela já tinha arrasado, vamos dizer assim, no Meninas Malvadas, que ela tá excelente. Mas num papel dramático, eu acho que eu nunca tinha visto um papel assim que ela tão... que chama atenção, né? Que chama atenção mesmo. A Rachel Weisz eu já não acho que tá fazendo a mesma coisa que ela faz sempre. E eu gosto muito também da interpretação do cara, do Alessandro Nivola, que é um ator que já fez tanta coisa. Ele fez, inclusive, A Outra Face. Ele era o vilão. Olha aí, não quero lembrar dele. Cinemateca da Varanda. Esse vale, Cinemateca da Varanda, muito bom. Fica uma ideia para depois que vem. Mas acabou? Alguma recomendação aí, Thiago? Então, eu lembrei de uma, porque, como eu falei da Nanette, que é um especial da Netflix, tem também uma série da Netflix que é de comédia, totalmente diferente da proposta da Nanette, porque são episódios de meia hora, semanais, no formato talk show, que lembra um pouquinho, até o equivalente brasileiro seria o programa da Tata Werneck. Chama The Break with Michelle Wolf. Michelle Wolf é uma comediante que está sendo muito comentada, porque ela foi a um jantar da imprensa na Casa Branca, nos Estados Unidos, e virou uma polêmica sem fim, porque ela fez piadas muito incorretas. Ninguém gostou, quem estava ali não gostou, quem estava fora adorou, porque ela detonou todo mundo, enfim. E ganhou um programa na Netflix. E é um humor que é um humor tão de confronto, tão atual também, uma mulher tocando em todos esses assuntos que estão em alta hoje, de um jeito agressivo mesmo, às vezes provoca até um certo desconforto mesmo, né? Mas é super interessante. Eu acho que é um caminho que o humor está tomando, principalmente nesses canais que não precisam de fazer grandes concessões comerciais. No caso dela, ela até brinca com isso. Ela faz anúncios falsos e brinca com marcas, zoa com a Amazon, com
enfim, com todo mundo, porque não precisa ter anunciante, ela tá na Netflix, ela brinca com isso. Sem limites. Então é um humor realmente sem limites e tocando em todos esses assuntos do momento. Acho que é uma boa dobradinha com a Nanette pra ver na Netflix. Muito bem. Antes de encerrar, como a gente falou de um filme hoje, Custódia, com essa questão do homem pai de família violento, e teve uma mini comoção, bem mini mesmo, de um filme brasileiro que passou quase em branco nos cinemas, Chico, Canastra Suja. Pois é, ele passou bem rápido no cinema, né? Eu assisti ao filme, eu gosto de várias coisas do filme, eu acho que ele é um filme que tem... ele tem uma consistência dramática muito boa, tem um elenco muito bom, e eu acho que ele... a princípio ele seria um filme que eu não ia gostar nada, porque ele tem uns certos truques, assim, de revelar as grandes tragédias, todo mundo preso numa grande tragédia, assim, parece filmes que eu detesto, tipo Crash e Babel. Só que eu acho que ele vai para um outro lado, ele consegue administrar as coisas, ele sempre está no limite, mas ele nunca passa para uma coisa mais pesada. E eu achei ótimas interpretações, principalmente a Adriana Esteves. E o Marco Rica, né? O Marco Rica eu achei mais ou menos. Gosto, assim. bem Eu gosto Marco muito do Rica. menino, o Pedro Necessian, que faz o filho, que eu nem conhecia direito, ele é sobrinho do Stepan Necessian. E eu achei ele muito bom. A menina também é boa, a Bianca Bin, que é atriz de novelas que eu também não conhecia direito, porque eu não vejo mais novela Já faz deve uns, conhecer. Ela uns fez 20 o anos. Outro Lado do Paraíso. Ela Tá era a mocinha da novela. Essa novela eu não acompanhei não, porque é muito ruim, mas ela tava lá, ela era a mocinha. Ela viu uma volta triunfal que sim, foi muito exato. utilizada ontem nos memes do Lula, né? Ah, Colocaram, substituíram É o que ela corpo foi, dela, ela passou mais de um mês sendo humilhada e aí ela é exaltada na segunda ela volta parte com da o vestido novela. vermelho e aí botaram E a se cabeça do vinga Lula de no uns corpo 15 dela. personagens. Exato. É basicamente Nossa, isso. Nossa. Valser Carrasco, né? Entendi. Não tem muito a sutileza. Mas Canastra Suja assim, não tem nada a ver com isso. é um filme mas que passou muito pouco, eu acho muito muito bem rápido no cinema. filmado Eu o acho filme. também. Eu acho curioso. Acho. Ele tem planos sequências longos dentro da casa, É. com cenas que são O fortes, diretor é o de Caio discussões. Só. É. Eu já tinha visto um filme dele que eu não tinha gostado muito, acho que era minutos atrás, se não me engano, passou na mostra. Mas esse filme eu acho que ele consegue administrar bem. Agora, essa mania de tragédia me dá uma preguiça um pouco. Mas é um filme que, infelizmente, Chico, passou. mas eu nem acho que curto. seja. Eu concordo contigo porque eu sei o que você tá falando, mas eu acho que às vezes os filmes tratam a tragédia de um jeito que é muito fácil. Sim. E talvez se não fosse assim, tratado de um jeito tão fácil, eu levaria numa boa. Então, mas Pra mim, a tragédia em si não é um problema. é o caso desse. Assim, em determinado momento você fica, nossa, mas todo mundo tem uma mega tragédia Esse e que é todas elas se isso que conversam, foi não é me tirando do filme possível, um pouco, sabe? São muitos grandes temas, assim. Aí. É uma família com um casal e 3 filhos e são 5 problemaços. Não, 5 se Dá pra fazer fazer uma novela, então. Fora o do amigo, fora mais os personagens que Não, circulam, e eles quer têm dizer, mais de um todos. É muito. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que ele não. Não mete o pé no acelerador nas tragédias. Eu acho que ele consegue administrar de um jeito. Quando você vê que tá ficando ruim, ele sai e vai pra uma outra coisa. Então eu acho que é um filme que tem os seus méritos. Infelizmente passou muito pouco tempo no cinema, acho que nenhum filme Deve estar tinha que passando uma passar. sessãozinha ou outra aqui em São Paulo. Eu ainda. acho que não tá mais não. Porque na segunda só tava em 2 sessões. Na segunda semana, essa já então é a terceira ou quarta, então já sei não lá. deve estar mais. E espero que ele estreie logo nos streamings aí pra poder mais gente ter Dá chance de oportunidade ver. pras pessoas. Só pra completar, já que a gente tá falando de filme brasileiro, Liberado. tem um filme da semana que estreou chamado Mulheres Alteradas. É uma comédiazinha, bem Globo Filmes mesmo. Alessandra Negrini. Alessandra Negrini, Débora Seco, Mônica Mônica Iose e tem mais uma, a Maria Casadeval. E é interessante, assim, porque ela tenta tratar de vários temas femininos, né, de mulheres meio que no comando das situações, então tem vários temas em voga. É um humor fácil, mas é um humor que não é rasteiro, como várias outras coisas que a gente vê por aí. Então eu acho que ele tem uma coisa interessante, Tem seu charme, uma maneira, isso? tem seu Não charme. vi. O diretor é um cara que está fazendo uma série que estreou agora na Netflix, chamada Samantha, é o Luiz Pinheiro. Estreou sexta-feira. Com a Emanuele Araújo. E aí tá estreando o filme junto, então ele tá meio que em alta, vamos dizer assim.
E o filme é bem simpáticozinho, acho que vale dar uma olhada. Muito bem. Cris, eu achei que você tá em greve de recomendações, que eu achei que você ia recomendar qual era a melhor mesa redonda da Copa, já que você tá assistindo todas. Que pena, né? Mas as pessoas vão ficar com essa Ficaremos vontade no de vácuo. saber, né? Agora, pra terminar, a gente Se podia... bem que agora, nessa altura, não tem mais o que Vale a discutir, pena, né? Thiago, Vai discutir tem, o quê? tem mesa redonda todo dia, até dia de Todo dia 15. discutindo o cara. Neymar. Ah, Ainda tá nesse assunto. Nossa, Acho que a melhor é a da ESPN. Eu fico meio assim da Sport TV, porque tem momentos e momentos da ESPN. Mas me hoje parece mais estão consistente. discutindo ainda Neymar. mas o Hoje, ontem, sempre. Vamos Sempre. continuar discutindo o Neymar. mais do Sport TV é que tem o Renato Aragão, né? Renato Aragão, vai Tem ser. o Isaac, que é, enfim, fofinho Que é o Renato e Aragão. tal. É. Tem o Pet, tem o Muricy, é muito bom. Os comentários do Muricy são muito bons. eu sempre falo que Eu eu gosto gosto do figurino deles. É tão pitoresco, né? Parece uns umpa-lumpas. de cinema com coisa. Fala que depois Eu quero só falar o seguinte. Michel, pra quem você tá torcendo na Copa? Eu tô torcendo pela Lele Bleu, França. Você França. E você tá pra torcendo outro por país? quem? Ah, não sei. Você, Não sei. Michel, É Michel, um Marilux, francês, Varilux. Ah, E você, tá Michel. torcendo por quem, Thiago? Nesse momento, Chico, tô torcendo pra que Eu acabe. sabia que ele ia falar. Que é isso? A Cris tá torcendo pela Inglaterra, né? péssimo, tá assim péssimo. como os bons torcedores ingleses, eu também acho que não vai ganhar, mas eu tô de colete desde sábado. Então... Não, Cris, eu Então tô pronto. tentando me apegar aos pequenos momentos dessa Copa que me dão algum alívio, porque eu vi o jogo da Inglaterra e da Suécia que foi chatérrimo. Chatérrimo. Aí o momento de alívio que teve foi teve que gol do terminou Harry o jogo e o jogador foi dar a entrevista e o tradutor da Globo não soube traduzir. E foi tão engraçado aquele momento que eu falei, valeu. Ele ficou ali tentando, não conseguindo. Eu fico lá E foi esperando. uma coisa tensa. Eu fico falei, esperando- valeu o jogo. Eu Foi fico muito esperando o legal. momento em que o técnico deles vai se exaltar, que nem o Tite, e que a camisa vai sair por fora da calça, Ah, o o colete vai técnico que estourar. usa o colete. É, porque fica gravata. tudo aqui alinhado, vai dando um pouco de nervoso. Eu falo, não, ele vai fazer o Tite até o fim da Copa. Mas ele vamos não vai, aguardar. né? Mas ele não fez até agora. Ele nem se levanta pra Ele chamar não a atenção transpira, dos assim, ele dos é de cera. jogadores. Eu torço pra ir sempre pros pênaltis. Boa. Eu tô torcendo pela Croácia. Muito bem. E aí... Político. Porque é Croácia. O país não tem nem 30 anos ainda. Não, né? porque, ó, França e A Inglaterra... camisa deles é legal. É O uma uniforme é coisa de França bonito. e moda, né? Inglaterra, Xadrez, deixa pra lá. colete, É, tudo eu acho tendência. Eu tô torcendo pra Croácia, que são todos corruptos, né, Michel? Tá feia a coisa São do governo todos croata, problemáticos. E, assim, a Bélgica não dá pra torcer porque a Porque mágoa não é tem muito... canteira pop relevante, Porque a como eu já mágoa é tinha muito feito. recente. É, a Inglaterra e a França é muito chavão, então não quero nenhum dos dois. Você é Assim, Croácia, não quero. Não, mas se bem que a final Inglaterra e França seria interessante. Não, Muito legal, eu quero tipo Europa final dos profunda. livros de guerra de história, Seria, assim, seria. tipo, Não. Napoleão, Imagina como vai ser o canal da Mancha se isso impérios. acontecer. Segundo o Pedro de É Estrada, vai ser a maravilhoso, nova não, Guerra dos vamos 100 lá. anos. Muito bem. É, e aí você tem os dois caras que realmente merecem ser eleitos eventualmente como jogadores da Copa, né? O Mbappé e o Harry Exato. Kane. E vai ser um divertido, jogo né? chatérrimo. Vai, eu acho que vai, Vai decidir ser no pênalti. insuportável, Vai insuportável. decidir no pênalti e alguém vai se chutar pra fora e aí... Vocês viram que nós bi. estamos falando de pouco filme, nós estamos vendo muito jogo. E pra mim, a melhor seleção da Copa foi o Japão. Acho que o Japão tinha que estar até o final, até o último. Não, pra jogo. mim a mais legal foi o Uruguai. No Uruguai Eu também. acho que recuperou um jeito moleque ali. Eu me senti em 88, 87. 88 você não tinha nem idade pra nem. Não tinha nem Copa, entendeu? É, 88, 86, 84, 86. 88 você tinha quantos anos, Pra Thiago? ver como eu entendo. Ah, 10? 10, tinha 10 9 anos anos. em Ele 80. tinha 7, tinha 86, 9 anos. 9 Já assistiu o quê? Godard, Não, mas eu lembro da Copa. Jean-Marie de Strobe, 82, Daniel né? Rui. O Thiago está Era basicamente o Thiago isso. Tá confundindo os números. 82, você lembra? Lembro, pior que eu lembro. Tinha 3 Mas anos. foi, de idade. ficou marcado, eu lembro daquilo. É? Lembro. Tudo bem. Ele eu lembra lembro. do video show, isso sim. Passava no video show já o compacto. Depois do Zupa Lupa, eu só posso dizer pra vocês até semana que vem. E nós estamos no YouTube. Não fala do YouTube, mano.